hoje a mensagem será uma mensagem bem pastoral. Eu creio nisso, porque algo que o Senhor colocou no meu coração é que nós estamos vivendo um tempo onde haverá muita colheita. Colheita de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas também colheita de alguns corações que se afastaram do Senhor. Eu creio que esse momento chegou. A palavra de Deus diz em João 10:11 que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E isso é maravilhoso. Por isso que não são só as pessoas que não conhecem. Nós, eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos chamados para transmitir a palavra de Deus na terra. Nós somos agentes do amor de Deus na terra. E por nós sermos, às vezes você olha para você e fala: meu Deus, mas o que eu tenho para dar? Se você tem, se você já disse sim para o Senhor, e se você tem o Espírito Santo dentro de você, com certeza você vai ter o que dizer. A palavra de Deus diz: abra a tua boca que eu a encherei no momento certo e da forma certa. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes nós somos pegos de surpresa. E de repente aquela palavra que foi ministrada no teu espírito, ela começa a brotar nos teus lábios de uma forma tão assim rápida, tão cheia de autoridade, de poder de Deus, que você se surpreende pela forma como Deus te usa. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com o que Jesus é em nós. Amém, queridos? E como não um olhar pastoral como o nosso, né? Quando a gente fala que Jesus é o bom pastor. E quando, para mim, eu me sinto honrada por ter esse título, digamos assim, de pastora, porque quando você recebe esse encargo, essa responsabilidade, o Senhor nos dá um olhar para as pessoas, o Senhor nos dá um olhar para o coração das pessoas. Quem me conhece sabe que quando eu pergunto para você como você vai, eu sempre falo: como vai sua família? Como está o seu coração? Como estão os seus relacionamentos? Por quê? Porque a gente se interessa. Porque a gente sabe que o bom pastor, ele quer o bem-estar das suas ovelhas. O bom pastor é Jesus. Nós somos agentes, mas o bom pastor é Jesus. E ele se interessa pela minha e pelo meu e pelo seu bem-estar. Por isso, queridos, nós também devemos copiá-lo. Nós devemos transmitir aquilo que ele nos transmite. O cuidado para com aqueles que estão do seu lado. Para o cuidado com aqueles que vivem junto com você. E isso não é fácil. Porque o Senhor nos fez para sermos seres relacionais. Só que hoje nós temos visto o quanto esse quesito relacionamento tem sido atacado, tem sido violentamente, como é que se diz? Violentamente atacado por relacionamentos que traem, por relacionamentos que não conseguem dar uma continuidade. E o Senhor não nos fez para isso. O Senhor nos fez para nós nos respeitarmos. O Senhor nos fez para nós entendermos as fragilidades e os pontos fortes que nós temos. Todos nós temos. O meu ponto forte pode não ser o seu, mas eu preciso do seu forte. E você precisa do meu frágil, porque ferro com ferro se afia. E quando Deus fala que ferro com ferro se afia, significa o quê? Que nós nos ajudamos, nós crescemos juntos. Então, essa questão de relacionamento é algo que precisa crescer em nós. Por quê? Porque é no relacionamento que nós somos edificados. É através do relacionamento que nós somos consolados. É através do relacionamento que nós crescemos. Amém, queridos? Quando nós falamos, né, quando nós perguntamos sobre famílias, sobre o seu relacionamento com a sociedade, sobre o seu relacionamento com a igreja, por que nós perguntamos? Porque nós sabemos que quando nós temos relacionamentos fragilizados, comprometidos, nós nos abatemos.
É muito natural que através dos relacionamentos, seja em casa, seja na igreja, seja na sociedade, seja no campo do seu trabalho, existe algo que eu vejo como uma pequena raposinha, que ela entra silenciosa. Vocês já viram uma raposinha? Ela entra toda encolhida dentro de lugares e ela vai achando espaço. Assim, muitas vezes são as raposinhas que entram no nosso coração e nos nossos relacionamentos para causar danos. Aí você pergunta para mim, mas pastora, o que isso tem a ver com o ano do recomeço? Porque nós temos sempre algo a acrescentar na nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas se nós pensarmos o ano que se passou, o ano retrasado, tudo que nós vivemos, tiveram dois campos de frente. Muitas pessoas estão abaladas emocionalmente. Outras se encontraram emocionalmente. Por quê? Porque os relacionamentos, eles se estreitaram. Eles precisaram se estreitar. Então, muitos conseguiram dar continuidade e outros não. Agora, a minha pergunta para mim e para você é: qual a medida que nós colocamos para nos relacionar? Qual é a imposição que eu e você colocamos para nos relacionar com as pessoas? Fulano, eu quero me relacionar porque ele me faz bem. Ciclano é mais esquisitinho, eu não quero. Vocês conseguem imaginar o olhar de Jesus para nós, nos olhando e escolhendo a mim ou a você e dizendo: não, você fica para cá, você eu vou conversar? Isso não existe, queridos. E nós somos agentes do amor de Deus. E quando eu comecei a olhar a Bíblia, desde Gênesis, né, quando eu comecei a olhar a Bíblia na questão de relacionamento, principalmente eu fui ver no quesito de irmãos, porque aqui nós nos chamamos de irmãos, ô irmão, ô irmã, mas eu vou falar um pouco daquilo que eu li em relação a irmãos mesmos, de sangue. Se você for lá em Gênesis, até lá no Novo Testamento, nos discípulos, você vai vendo uma questão bem confusa em relação ao relacionamento entre irmãos. Ali você vê, o pastor Paulo foi tão sábio quando ele colocou a questão de Lucas 15, do irmão pródigo, o que poderia ter feito com aquele irmão para ele chegar onde chegou. E eu lhe pergunto, o que será que fez Caim matar Abel? O que será que aconteceu naquele meio tempo que nós não conseguimos enxergar na Bíblia? O que será que aconteceu entre Jacó e Esaú? Será que foi somente pelas lentilhas? Ou será que aquilo não começou lá na infância? Uma questão de relacionamento que foi abalando, que foi abalando e que foi abalando, ao ponto de Jacó ficar 14 anos fora da sua família. O que aconteceu com os irmãos de José por causa de ciúmes? Porque José, por ser mais novo, ele foi escolhido pelo pai para ele ser o sucessor. E isso levou com que José ficasse 17 anos longe da sua parentela. O que não dizer dos irmãos de Davi, que não aceitaram porque Davi era mocinho, porque Davi era franzinho, como dizem, né? Ele ficava lá no meio das ovelhas esquecido. E aqueles irmãos, quando Davi foi escolhido, o coração dele se encheu de amargura. O que não dizer dos irmãos de Jesus, que a Bíblia diz que quando Jesus foi pregar, foi ministrar na sua cidade, na sua terra, a Bíblia diz que ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade dos irmãos dele. O que não dizer dos discípulos que brigavam entre si por querer um lugar mais perto, um lugar mais alto em Jesus. Olha quantas situações nós temos. A Bíblia, ela é um espelho para nos ajudar a não errar como eles erraram, para nos ajudar a enxergar um foco que nós ainda não enxergamos. E tudo, queridos, por causa, a pastora Mirna falou ontem com tanta propriedade, por causa do orgulho do homem, por causa da prepotência do homem, porque a gente quer sempre o melhor para nós e não se preocupa com o nosso próximo. Estamos perdendo, amados, a liberdade
a liberdade. Olha essa palavra, estamos perdendo a liberdade de abrir o nosso coração uns para os outros. A Bíblia diz para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Mas muitas vezes nós damos um passo para trás, 2 passos para trás, porque a confiança, ela está se perdendo, ela está se esvaindo e as pessoas não estão conseguindo mais achar lugar. Eu chamo a sua atenção, sabendo que nós trabalhamos com o Ministério de Família, não só quando fala família, é todo ser humano. Mas o que não dizer de quantos maridos e esposas que não estão tendo lugar no coração um do outro para abrir, para ser sincero, para falar as suas fraquezas e as suas áreas fortes. O que não dizer de pais que estão perdendo o coração dos seus filhos. Amados, amigos, estão perdendo o coração de amigos. Sabe, no seu trabalho a competição é tão grande que você está perdendo a chance de ser bênção para a vida da pessoa que está ao seu lado. Meu Deus, como não pensar nessas coisas? Quando eu pensei nesses conflitos, quando eu fiquei imaginando os conflitos, porque eu gosto de sempre adentrar um pouco mais e tentar entender com a minha mente santificada o que acontecia por trás desses relacionamentos, por que eles chegaram onde eles chegaram e por que nós não devemos deixar algumas coisas acontecerem na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Nós temos que lutar. Dói. Tem hora que uma palavra, um olhar, um gesto dói, machuca, nos faz ficar intimidados e desejosos a largar tudo. Acontece. Mas o Senhor, Ele nos dá a capacitação para nós reconhecermos, nos arrependermos e perdoarmos e sermos perdoados pelas pessoas. E aí sim, nós vamos começar a gerar dentro da nossa casa, dentro da igreja e dentro da sociedade, um relacionamento sadio e saudável. Amém, queridos? Quando a gente fala das raposinhas, quem bota elas para correr somos nós. E quando eu pensava sobre isso, sábado, quando o pastor Paulo ministrou sobre Lucas 15, eu falava para o Rogério, ai meu Deus, agora deu ruim, porque eu estava com o texto de Lucas 15 no meu coração, mas o Senhor me levou a outro lugar. A palavra é tão linda, né, pastor, que ela tem muitas facetas. E eu queria tentar, né, com a graça de Deus, ministrar essa palavra da forma como Deus ministrou no meu coração. Lucas 15, capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu gosto de ver a forma como Jesus, Ele, através das parábolas, como Ele tinha uma graça sobrenatural para ministrar, uma graça sobrenatural para comunicar. E o Jesus é o nosso mestre. E como nós precisamos ter uma graça sobrenatural para comunicar? Nós comunicamos para um grupo extenso de pessoas, aonde existem pessoas que estão se convertendo hoje, aonde existem pessoas que têm 20 anos de conversão, e aonde existem pessoas que já estão com 50 anos de conversão. Mas a comunicação da palavra de Deus, ela sempre se faz nova, ela sempre tem uma porção nova. E a palavra em Lucas 15 diz o seguinte: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Obrigada. Queridos, aqui nós vemos 2 grupos. Um grupo de pecadores e publicanos e um grupo de fariseus e escribas, totalmente distintos uns dos outros, fora todo o povo que se juntava. Muitos criticavam, muitos iam por curiosidade, mas todos queriam ouvir a palavra de Jesus. E logo abaixo, a palavra começa a discorrer sobre a parábola da ovelha perdida. E a palavra da ovelha perdida diz que um pastor: qual dentre vós o homem que, possuindo 100 ovelhas, perde uma,
e ele larga as 99 no campo para ir atrás de uma ovelha. Ele a pega, a toma nos seus ombros, leva, chama seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a primeira mensagem que o Senhor nos traz: uma ovelhinha perdida. A segunda fala da dracma perdida. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, levanta tudo, e tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui nós podemos perceber que o Senhor, Ele chama a atenção, e provavelmente os pecadores, os publicanos, a anteninha deles cresceu assim, eles falaram: puxa, há esperança para nós, né? Há esperança para a nossa vida, porque se eles se alegram e se eles vivem isso, quanto mais, mas não falam nada, né? Enfim. Depois vem a parábola do filho pródigo, que o pastor Paulo discorreu com muita sabedoria, com muita graça, aonde diz daquele filho mais novo, que ele pega a sua herança, e ele gasta toda a sua herança com mulheres, com bebidas, com farras, né? Vocês conhecem bem a história. E aquele pai, né? Nós já ouvimos muitas ênfases sobre o filho e muitas ênfases sobre o pai, que é maravilhoso. E eu gostaria o que me chamou a atenção foi o irmão mais velho. A atitude do irmão mais velho. E eu gostaria de pedir que vocês lessem comigo o versículo 25 ao 30. Do mesmo texto de Lucas 15. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Amados, eu queria chamar a minha atenção e a sua atenção. Nós vemos que aqui no começo do capítulo 15, existiam 2 grupos de pessoas: os pecadores e os fariseus. E dentre desses 2 tipos de grupos, com certeza um grupo, sabendo da história do filho pródigo, um grupo, talvez o dos pecadores, tomaria as dores do filho pródigo. Do filho, não é tomar as dores, ele se identificaria com aquele filho pródigo. O outro grupo, com certeza, o fariseu, se identificaria com o filho mais velho. Por quê? Qual a atitude do filho mais velho? A atitude do filho mais velho foi: eu faço tudo, eu sou perfeito, eu estou aqui neste lugar, eu não erro, eu não piso na bola, eu dou o dízimo, eu respeito, eu honro os meus pais. É como aquele jovem rico: eu faço tudo. Mas quando meu irmão voltou, a minha pergunta para nós é: aonde estava o coração desse rapaz? Se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu daria: o que é que está do que está cheio o nosso coração? De frutos ou de espinhos?
E aí eu queria chamar a minha atenção e a sua em relação à atitude desse filho mais velho, e chamar a minha e a sua atenção em relação à nossa atitude. Qual grupo nós fazemos parte? O grupo 1, onde nós somos pecadores. Aqui quando fala pecadores, não é pecadores mesmo, pessoas que viviam de uma forma dissoluta, de uma forma largada para o mundo. E o outro grupo eram os doutores da lei, aqueles que conheciam a palavra, aqueles que defendiam a palavra, mas aqueles que eram religiosos. A minha pergunta é: qual tem sido o nosso coração? E agora eu queria dar um breve testemunho para vocês, que eu já estive nos dois lugares. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque assim, eu quando o Senhor me encontrou, eu posso dizer assim, quando o Senhor me encontrou, eu estava como esse filho pródigo. Eu não tinha absolutamente nada para oferecer para Jesus. Eu era um lixo. Não tinha nem sequer a minha identidade bem resolvida. E o Senhor me encontrou exatamente neste lugar. E o Senhor me amou, o Senhor me resgatou, o Senhor me curou. E o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida. Por isso, hoje, eu tenho uma compaixão por pessoas que estão neste lugar. Mas eu também já estive no lugar do fariseu. Por eu sair deste lugar de miséria, desse lugar de podridão, assim que eu digo, emocional, mental, física, tudo. Por eu sair desse lugar, logo que eu me converti, logo que nós nos convertemos, eu fui muito radical. Eu me tornei radical, porque a primeira coisa que você pensa: eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Eu não quero nem que eles cheguem perto dos pecados que eu tive. E por isso eu me tornei legalista, eu me tornei uma fariseia, porque eu comecei a exigir dos meus filhos coisas que talvez eu não conseguisse fazer. E eu quase perdi meus filhos, nós quase perdemos os nossos filhos, porque aquilo estava ficando pesado demais para eles. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós precisamos tomar. Ontem o pastor Paulo falou sobre decisão, a Mirna falou sobre atitude. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Em que lugar você quer estar? No grupo 1 de pecadores ou no grupo 2 dos fariseus? Aonde a gente... Quando eu falei no começo que a gente está vivendo um tempo que eu creio que será um tempo de grande colheita, a minha pergunta para nós é: nós estamos preparados para essa colheita? Como vai estar o nosso coração quando essa colheita vier? Nós vamos estar aceitando todos os pecados que estão vindo? Nós precisamos receber as pessoas como elas estão, mas nós não podemos passar a mão na cabeça das ovelhas e concordar com os pecados sujos e imundos que vão vir. Mas quando vier este grupo de pecadores, o meu coração de fariseu, ele vai estar condenando essas pessoas, usando os meus lábios para condenar essas pessoas? Não, eu não posso nem estar num lugar e eu não posso nem estar no outro. Eu preciso buscar um arrependimento de Deus e me deixar ser usada pelo Senhor. Eu preciso corrigir meu irmão com amor. Eu preciso ajudar você a crescer, porque o seu crescimento me ajuda, o seu crescimento me edifica, o seu e o meu. Eu preciso de você, Johnny, Michele. Nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque ferro com ferro se afia. Não tem, amados, como uma árvore boa dá maus frutos, e não tem como uma árvore má dá bons frutos. Então qual é a escolha que nós fazemos? Aí quando a gente fala sobre a questão de recomeço, eu acho que o maior recomeço que a gente pode ter é mudança nos nossos hábitos, na nossa forma de ser. Porque ontem, acho que foi a pastora Mirna que falou que nós machucamos e somos machucados. Ou o pastor Paulo, já não me lembro mais. Porque aquele garoto chegou no fim da vida dele miserável. Por quê? Será que as palavras não condenaram? Eu conheço pessoas, eu e o Rogério, em especial esse ano, nós ficamos muito tristes, porque vimos alguns casamentos serem fragmentados
E vou dizer para vocês, por causa de religiosidade. E as pessoas vinham até nós com respaldo bíblico, para comprovar o porquê que elas estavam se divorciando. A pastora falou sobre isso ontem. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso, a não ser se for por um caso de dano físico. Mas a gente não deve aceitar essas coisas. Só porque a pessoa vem com uma palavra, achando que aquela palavra lhe dá um respaldo bíblico, para ela ter forças, ou para ela ter respaldo para ela cumprir aquilo. Aquilo nos entristeceu demais, aquilo nos abateu demais. A gente tem conversado com pessoas que sempre vêm com reclamações de outras pessoas, pessoas feridas, machucadas. A igreja foi feita para a gente se ajudar, queridos. Nós somos um corpo, nós precisamos buscar a unidade no corpo de Cristo. Nós precisamos nos suportar uns aos outros em amor e nos ajudar a alcançar aquilo para que Jesus nos alcançou. Quando Ele te chamou, você não tinha nada. Quando Ele me chamou, eu não tinha nada. Mas nós resolvemos dizer sim para Ele. Quando o Senhor usou o pastor Djalma e a pastora Mirna para nos convidar para sermos pastores, queridos, não é porque eu quis. É porque Deus entendeu que nós tínhamos um chamado para isso. E aí você diz assim, quando a gente fala na questão de relacionamento, mas Jesus escolheu os 12. Mas quando Jesus escolheu os 12, existia um preço para aqueles 12 dizerem sim para o Senhor. Eles não tinham mais escolhas para quem eles queriam se relacionar ou deixar de se relacionar. Simplesmente Jesus os mandava para o lugar onde Jesus queria, para servi-lo e para profetizar e para professar a palavra dele. Então, quem somos nós para escolhermos a quem receber ou a quem não receber? Quem sou eu para quando a Bárbara me fala que tem aconselhamentos? Quem sou eu para dizer essa pessoa eu quero, essa pessoa eu não quero? Eu não sou mais ninguém, porque eu sirvo a um Deus vivo. Nós servimos a Cristo e Ele nos tem chamado para um propósito específico. Que eu e você entendamos que aonde quer que você anda, os lugares por onde você passa, você é uma voz de Deus. Na sua casa, você é uma voz de Deus. Mas pastora, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou sendo humilhada dentro da minha casa. Você pode até estar sendo humilhada, porque o ferido, ele fere. Então provavelmente a pessoa que está te ferindo, ela está mais ferida do que você. Busque em Deus forças para você ter uma voz dentro da tua casa. E ainda que venham palavras de humilhação, elas não podem ser maior do que Cristo em você. Tem uma pessoa aqui que ela passa por lutas e lutas no seu trabalho. As pessoas querem acabar com ela no seu trabalho. Por quê? Porque ela carrega Jesus dentro de si. E aquilo incomoda as pessoas. Aquilo denuncia as pessoas. Só que eu digo para ela, seja firme, seja corajosa. O Senhor vai te usar, o Senhor vai te honrar naquele lugar. Mas tudo tem um tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Eu era uma pessoa, queridos, que eu tinha um temperamento muito difícil. Muito. Se eu deixar, esse temperamento ele vai aflorar. Mas a palavra de Deus diz que ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa, o interior ele precisa se renovar dia após dia. Então todos nós, prestem atenção no que nós vamos dizer. Nós somos agente de Deus nesta terra. Nós carregamos o nome de Cristo. E quando nós carregamos o nome de Cristo, nós temos uma responsabilidade incrível por isso. Então, qual é a escolha? Se você tem usado os teus lábios, a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se a minha boca está soltando marimbondos e espinhos, não é tempo de eu me consertar com Deus e falar, Senhor, não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para que eu seja sal e luz nessa terra. E é exatamente isso que eu vou ser. Muitos, queridos, dentro da igreja são lindos. Na foto, são maravilhosos.
Mas quando a gente ouve, a gente fala: meu Deus, por que essa pessoa sai atirando para todo lado? Não é tempo mais disso, não é tempo. O mundo já está nos ferindo, o mundo já está nos machucando. Então nós precisamos ser uma voz de Deus, de consolo, de amor, de afetividade. Ai, hoje eu não estou afim. Não importa. Quantas vezes, amados, quantas vezes a gente às vezes vai aconselhar alguém e você passou por um momento tão difícil meia hora atrás, mas você tem uma responsabilidade. E quando você vai ministrar a pessoa, o Senhor te enche, o Senhor se encarrega de suprir as suas necessidades emocionais e espirituais. Por quê? Porque você se deixou ser usado. Sabe, porque você se deixou, você se entregou para Ele e disse: Jesus, eis-me aqui. E quando a gente diz Jesus, eis-me aqui, não é só para aquilo que eu quero, mas é para aquilo que Ele quer de nós. E sabe, amados, o Senhor nos vê como gigantes. O Senhor nos vê como gigantes nessa terra. Nós não nos vemos, mas o Senhor nos vê. Ainda tem uma palavra que eu anotei aqui, que uma das coisas que eu queria falar, quando falamos sobre base de relacionamento, né? Nesse final de ano, nós recebemos muitas pessoas falando muitas coisas, a dificuldade, né, dessa área de relacionamento. E infelizmente a imaturidade, muitas vezes a criancice do nosso coração, porque todos nós podemos ser sim imaturos e crianças, dependendo das atitudes que nós temos, nós vazamos as coisas, porque nós condenamos a pessoa com o nosso olhar, nós condenamos a pessoa com aquilo que ela faz. Às vezes aquilo que ela fez não é aquilo que define ela, só que nós definimos a pessoa já por aquilo que ela fez, e nós espalhamos. Nós abrimos a nossa boca para muitas vezes espalhar até dentro da igreja. E isso causa um dano terrível. Pessoas, a palavra de Deus diz: ai daqueles por quem vier o escândalo. Quando você ouve essa palavra, você acha que o escândalo é uma coisa, meu Deus, incrível, tremenda. Não, muitas vezes nós podemos causar escândalo pelo nosso comportamento no coração de alguém. E essa pessoa fala: eu não quero esse Jesus que esse fulano tem. Eu não quero esse Jesus que essa fulana tem. E o que ele faz? Ele volta para o mundo. Ele volta para o pecado. Ai daqueles por quem vier o escândalo. Então, como a nossa voz, ela é importante para que a gente conquiste e traga ao coração das pessoas, ame as pessoas e ajude com que elas cresçam. Olha que lindo aquele desenho das primícias, falando dos 12 dias das primícias. Uma sementinha, quando ela começa, ela não tem forma alguma, mas você vai cuidando dela, ela vai se tornando em forma, aí ela vai crescendo daquele jeito. Talvez você esteja já maiorzinho, e muitas vezes você não tem tolerância para aquele que está começando. Você chama ele de criança e de imaturo. Mas a criança e o imaturo, eles precisam dos mais velhos para os ajudar a crescer. Assim também os mais velhos precisam dos pequenininhos para motivar o gás que há neles, em nós. Mas quando a gente vai corrigir alguém, a palavra de Deus, ela tem um significado. Mateus 18:15 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, e ele só, se te ouvir, você ganha o teu irmão e ainda ganha galardão. Olha que coisa linda. Então, queridos, que nós sejamos esses agentes de Deus, para que nós venhamos a ajudar com que as pessoas saiam do pecado, da morte, e que elas tornem a vida. Amém, queridos? Nunca se esqueçam, somos agentes de Deus nesta terra.